Olá, olá, muito bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Esse nosso programa que acontece toda terça-feira, às 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @cataruter. Hoje o nosso papo vai ser sobre os bastidores da IMEX, que foi o nosso evento presencial, nossa primeira edição de evento presencial que aconteceu aqui em Porto Alegre. Olá, Camila, bom dia. Bom dia. E a ideia é explicar para vocês como é que foi a construção desse evento e como é que eu penso em eventos, como é que a gente constrói mesmo. Olá, meninas. Oi, Edneia. Oi, Ale. Oi, Thay. Quem aí já tá com seu café? O que acontece, gente? Quando a gente pensou na IMEX... Bom dia. Vou escrever aqui. Vou botar aqui para receber. Opa. Eu tô fazendo nosso aqui, ó. Fique até o final. Oi, Andréia. Bom dia. Então, gente, quem aí tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Pode focar nesse coração. Tem um coração aí pra vocês. Pode te enlouquecer no coração. E eu quero saber quem é que nunca esteve numa live nossa. Quem aqui é a primeira vez que tá chegando agora? Hello. Quem já vem aqui sempre, quero saber. Pra quem não sabe, né, essa é a nossa live. Vocês fazem um cafezinho, a gente vai tomando café juntas aqui enquanto a gente conversa. Vocês vão pegar aí um papel, caneta, eu a primeira vez. Então, André, seja muito bem-vinda. A Paty também entrou, então, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores de um evento presencial, como é que a gente constrói aí um evento presencial. E eu sei que muitas vezes a gente pensa, tá, mas Cata, por que eu tenho que pensar nisso? Qual é a necessidade? Bom, se vocês trabalham no mercado digital, se vocês empreendem ou querem empreender ou qualquer coisa nesse sentido, principalmente dentro do aspecto ou de educação ou de conexão com as pessoas que vocês vendem e tudo mais. Hoje de volta Aracaju, maravilhosa. Bom dia. E o que acontece? Quando vocês fazem isso, quando vocês têm alguma estrutura que vocês criam alguma comunidade, em algum momento vocês vão sentir que é necessário juntar essa comunidade presencialmente, principalmente se vocês trabalham no online, como é o meu caso. Por que é importante a gente juntar essa comunidade presencialmente? É porque existem alguns princípios aí, algumas coisas que fazem com que a gente tenha conexão com as pessoas e tal, e estar presente. Aqui leu a Cida, maravilhosa, lê isso aí. E tá com as pessoas. Aliás, gente, muito importante. Aqui tem uma flechinha, ó. Vocês estão vendo? Se vocês clicarem aqui, vocês podem encaminhar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas sejam conectadas com esse nosso conteúdo e possam aprender. Então, o que acontece? Quando a gente tem aí uma comunidade, em algum momento a comunidade vai quase que exigir, como foi o meu caso aqui, mas vai pedir muito que se faça um evento presencial. Um bate-papo presencial. Bom dia, Mônica. Uma troca ao vivo ali. E eu sou super a favor desse tipo de situação. Por quê? Oi, Lu, Mônica, sejam todas muito bem-vindas, meninas. O que acontece? Vamos supor que a Luana, eu tô chamando de Lu, pessoa que se acha super íntima, mas enfim, a Lu, ela resolve fazer um evento pra comunidade dela. Aí vamos supor que ela vai fazer ali um evento. Esse evento, ele tem que ser um reflexo, bom dia, de quem ela é. O evento da Lu vai ser completamente diferente do evento da Mônica, que vai ser completamente diferente do evento da Lê, que cada uma tem uma construção de evento,
de comunidade diferente. Então, o que acontece? Quando a gente entende que a nossa comunidade funciona de determinada forma, a gente entende que a gente tem que fazer algumas coisas relacionadas a isso. Meu Deus. Eu dormi com o ar-condicionado ligado e aí... É um terror. Mas eu vou contar pra vocês como é que foi a IMEX, por que a gente pensou assim, e depois eu vou explicar pra vocês como é que a gente pensa pra que vocês façam os de vocês, tá? Então, o que acontece? Quando eu comecei a pensar, e foi no final do ano passado, em dezembro do ano passado, a gente começou a pensar na estrutura do evento. A gente definiu as datas, foi acho que em janeiro. Mas assim, o que acontece? A gente queria muito a gente queria muito conectar as pessoas, a gente queria muito, principalmente que o grupo de mentoria da Plano C tivesse esse encontro junto comigo e tal. E aí, o que a gente fez? Eu comecei a pensar na estrutura de evento, junto com a minha equipe, e a gente começou a pensar assim, eu falei, cara, eu quero um evento que a gente tenha proximidade. Porque o que acontece? Na maioria das vezes no mercado digital, quando a gente vê eventos presenciais, a gente vê eventos grandes e tudo mais, com muita gente. Qual é, assim, tudo tem prós e contras, mas qual é o problema na minha percepção desse tipo de evento? Principalmente com uma comunidade como a minha, que tá sendo consolidada agora e tudo mais. Nesse formato de evento, a gente tem um desafio aí que é a conexão com o mentor. Então, por exemplo, eu mentoro as pessoas. Eu sou ali a mentora daquelas pessoas que estavam ali comigo. Muitas, acho que a grande 80% por 90%, ela nunca tinha me visto presencialmente na vida. Foi a primeira vez. Ou seja, eu queria ter essa proximidade com as pessoas. Eu queria poder trocar, poder me conectar, poder ensinar, poder estar próximo às pessoas. Poder ter um tempinho individual com cada uma. Olha, essa minha garganta tá horrível. Foi um evento surreal de maravilhoso, com experiência do início ao fim. Do começo ao fim. Palavras e áudios não conseguem descrever tudo que vivemos desses dias do IMEX. Então, é exatamente isso que eu queria gerar nas pessoas. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a construir, né, beleza, como é que a gente vai fazer a IMEX e tal? A gente tinha uma estrutura de 16 pessoas. A gente tinha uma estrutura... Oi, Cris. Oi, Jéssica. Oi, Rose, tudo bem? Então, o que acontece? A gente tinha uma estrutura de 16 lugares. Esse era o meu limite de pessoas, porque eu queria fazer essa estrutura pequena. E aí, a gente começou a construir o evento. Eu tinha uma lista de mais ou menos 50 pessoas que eu sabia que eram interessadas. Então, qual era a minha ideia? Ofertar para as pessoas e a gente ia fazendo uma lista, né? De assim que completasse as 16, fechamos as vagas. Beleza. Só que aí, o que aconteceu? A gente começou a montar o evento, a gente começou a construir página de vendas, a gente começou a pensar em tudo. E aí, eu não conseguia, assim, as meninas da Plano C, que é a minha mentoria, estavam confirmadas. Algumas meninas que fazem Mejex, que é a minha mentoria individual, estavam ali também e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a me sentir muito desconfortável em convidar as pessoas. Eu falei, será que isso é um sabotagem? Será que estou me sabotando? Tipo, será que eu tô fazendo alguma coisa assim que eu não tô, sei lá, eu não tô conectada? O que tá acontecendo que eu não tô conseguindo ofertar esse negócio? E aí eu fiquei pensando e tal, e a Thay que trabalha comigo dizendo assim, cara, tem que falar com as pessoas, tem que falar com as pessoas. E a gente sempre pensando nisso, tem que falar com as pessoas, tem que falar com as pessoas e tal. Aí, beleza, a gente começou nesse formato e eu tava muito desconfortável. Até que chegou, sei lá, depois de um tempão eu cheguei pra Thay e falei, Thay, olha só. Eu acho que a gente tem que fazer essa primeira edição da IMEX num evento super pequeno. Então, falei assim, a gente pode botar, sei lá, umas 8 pessoas no máximo. Porque eu quero fazer no primeiro escritório da gente, né, onde tudo começou, que é o nosso estúdio, a gente vai voltar a usar ele como estúdio de gravação. Falei, eu quero que o primeiro evento seja lá, eu tô sentindo que tem que ser assim, e comecei a falar com ela e tal, comecei a me posicionar a respeito disso, tipo, ó, não sei, tô sentindo, e ela falou, então vamos fazer assim. E aí a gente mudou toda a estrutura do evento no sentido físico, de lugar físico. A gente tinha um outro lugar, que era um pouco maior, que caberiam ali umas 20 pessoas, a gente tinha 16 lugares sentados, para um lugar onde caberiam 8, metade. Depois que eu decidi que ia ser um evento muito pequeno, parece que, sei lá, deu um check na minha cabeça e eu comecei a conseguir pensar no evento.
Só pra vocês entenderem. E aí eu comecei a desenhar e pensar em todas as etapas, e pensar nas experiências e tudo mais. O que aconteceu? Eu entendi que um dos aspectos que eu queria muito desenvolver com as pessoas que estavam lá no IMEX era a capacidade de comunicação. Então, grande parte das pessoas que estavam ali, elas palestraram, e quem não palestrou é porque tem algumas etapas aí para se desenvolver antes de palestrar, né? Assim, tem alguns detalhes de comunicação, mas que no próximo com certeza ela vai estar palestrando. Quem não palestrou. Mas qual é a grande sacada da vida aqui, tá? Eu queria muito dar a oportunidade de cada pessoa que tá ali testar coisas novas. Então, por exemplo, eu já fui em vários eventos presenciais. E a primeira vez que eu fui chamada pra palestrar, eu tava super nervosa. Presencialmente. Porque era um grupo novo que eu não conhecia. E eu não fui condicionada, treinada pra isso. Então eu queria dar pras meninas essa possibilidade delas treinarem essa habilidade de palestrar e tudo mais. Porque, principalmente para elas, eu consigo depois dar um feedback para quem tá nessa minha mentorada. Eu consigo dizer, ó, aqui ficou legal, isso pode ajustar, todas essas coisas. E aí, quando eu comecei a construir, então, sejam bem-vindas, a IMEX, a gente começou a pensar em todo o cronograma. E aí eu vou dividir com vocês como é que eu pensei. Só preciso que o meu cronograma ele abra. Deixa eu ver aqui. Eu adoro que às vezes o meu bloco de notas do computador ele trava. Oi, Cida. Oi, Ju. E aí, o que acontece? Tá abrindo. O que acontece? Quando eu comecei, então, a construir o nosso cronograma, eu pensei assim, o que eu quero? Eu quero muito networking, eu quero que elas tenham muito relacionamento, eu quero que elas tenham muito tempo para falar entre si. Então, a gente vai ter blocos de palestra e sempre a gente vai ter períodos de troca. E nesse formato, a gente vai ter sempre... eu acho que quando a gente tem coffees e assim, e comidinhas e coisas assim, a gente tem uma certa conexão. A gente fica ali comendo um negocinho, tomando um café e a gente vai conversando. Então eu queria muito fazer isso. E o nosso primeiro escritório, pra quem não sabe, ele tem uma estrutura incrível pra esse tipo de evento. Que foi, na verdade, quando eu montei ele, era a minha ideia. Isso fazem, 5 anos? Só pra vocês terem uma ideia de como, às vezes, quando a gente coloca as coisas no mundo, em algum momento elas se realizam. Por quê? Ele tem uma estrutura, ele tem um projetor, ele tem um painel de projeção, tem um palquinho ali, um lugar pra ser tipo um lugar realmente pra isso. A Comida Conecta, exatamente. E aí, ele tem essa estrutura. E o que beleza, a gente começou a montar e tal, não sei o quê. E aí eu falei, a gente vai começar o evento sempre às 9. As palestras vão começar, eram 2 dias, quinta e sexta, entre 9h30 e 10 horas. E aí a gente vai ter sempre bloquinhos de 5 minutos ali entre uma e outra pra gente poder interagir. E aí eu pensei, o que eu quero desenvolver nelas? Muito mais do que a capacidade, muito mais do que a absorção de um conteúdo, eu quero desenvolver nelas algumas habilidades de mulheres de negócio. Então, por exemplo, networking, a troca, né, criar relacionamento, fazer outras coisas. E eu falei, eu quero desenvolver algumas habilidades técnicas que eu não posso desenvolver dentro do online. Então, por exemplo, eu queria muito mostrar, eu queria trazer dois lados de uma construção de relacionamento. Então, eu trouxe um aspecto que pra mim era um lugar de eu quero... Oi, Vivi, tudo bom? Oi, Pati. Oi, Aline. Bom dia. Presta atenção que eu tô explicando como é que a gente construiu o nosso evento aqui. Pra todo mundo que quiser fazer evento, presta atenção. Então, a gente tinha 2 dias e eu falei o seguinte. Eu quero muito, no primeiro dia, gerar um lugar de eu posso. E no segundo dia, gerar algo que elas, por mais que elas, sei lá, faturem bilhões, elas nunca vão ter. Porque é uma questão... ninguém nunca vai conseguir oferecer pra elas. Porque tinha um lado muito emocional. Então, todo o evento foi pautado nisso. Então, no primeiro dia, a gente teve palestras mais emocionais, mais de mudança de mentalidade e tudo mais. E nessas palestras todas, nesse dia, no horário do almoço, a gente teve um almoço mais longo para elas se relacionarem, porque elas não se conheciam ainda muito. Então, a gente teve aí, dentro do meu cronograma, 3 horas nesse bloco de almoço. E aí, nesse dia, eu levei elas para almoçarem num lugar que...
tem um certo... Ele traz uma roupagem de conquista, ele traz uma roupagem até de um certo... Eu não diria status, assim, mas ele traz esse lugar de... No momento em que a pessoa pode ir sempre nesse lugar, eu quero mostrar pra elas que era possível elas irem sempre nesse lugar. A gente foi no Outback. E aí vocês podem dizer, tá, mas eu queria muito trazer isso. Tipo, é possível que sempre que vocês quiserem um lugar que tem um ticket médio mais alto, que vocês possam ir em lugares assim, que os negócios de vocês possam proporcionar que vocês vivam as experiências que vocês quiserem. Então a gente foi nesse lugar. Então o que a gente fez? No primeiro dia, mentalidade, com esse aspecto mais de conquista. No segundo dia, a gente teve palestras um pouco mais técnicas. No primeiro dia, para quebrar das palestras emocionais, a gente teve uma palestra técnica. No segundo dia das palestras técnicas, a gente teve uma emocional. E aí, no segundo dia, eu resolvi que eu ia fazer... no meu primeiro escritório, tá, onde tudo começou, é na garagem da casa da minha avó, tá? Pra quem não sabe. Então, só por aí já tem uma questão mais emocional. E nessa casa é onde fica a Leonora, que é a piscina. Vocês já devem ter acompanhado os meus stories, se vocês não acompanham. No verão, principalmente, eu mostro ela, tá? A Leonora, que é a piscina e tudo mais. E aí, como lá tem um espaço muito é muito bonito e tal, mas tem uma questão toda de casa ali, eu pedi pra minha avó fazer os bifes à milanesa dela, que é uma coisa super da minha infância. Pedi pro meu pai fazer um molho de... Tipo, ele foi viajar uns 2 dias antes. Eu falei, deixa pronto esse molho de tomate, que é um molho tipo de tomate dele, assim, molho vermelho, na verdade, que eu adoro. E eu não sou muito fã de molho vermelho, mas enfim, eu adoro. E aí eu comecei a pensar num cardápio totalmente caseiro, dentro da minha própria casa, né, do lugar onde eu me criei, na casa da minha avó, feito por ela. E eu falei assim, eu não sei quanto tempo eu vou poder fazer isso. Eu não sei... E assim, se eu colocasse já 16 pessoas... 8 já... Aliás, a gente... 10... com equipe e tudo mais, já era bastante gente. Mas pensa se a gente colocasse 16 pessoas. Ia ser mais com a equipe, 19 pessoas e tal. Ia ser quase 20 pessoas pra ela fazer, então ia ser uma loucura. Então, que estava muito gostoso e maravilhoso. Sem palavras pra esse momento, cara, tá incrível. Amor em cada garfada. Então, era isso que eu queria que ela sentissem. Essa troca, essa questão de aquilo que... Gente, vocês podem faturar bilhões, mas... E dentro, né, tipo, na casa onde eu me criei, com a minha avó fazendo bife à milanesa, que era uma das minhas lembranças afetivas, né, da minha infância, mais importantes, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então eu queria muito trazer esses dois lados nesse evento. O lado do Outback, do tipo, vocês podem buscar esse lugar e nesse momento se relacionar, trocar e tal. E no segundo dia essa questão mais sentimental. E aí nesse dia a gente teve acho que 2 horas de almoço, foi um período um pouco menor. Então, eu fui trazendo esses dois lados. O que eu não queria, tá? Isso é muito importante. Normalmente, quando a gente vai em evento presencial, a gente sai totalmente destruída no primeiro dia. A gente sai assim, ó, com a cabeça... E o que acontece? Não tem dinheiro que pague mesmo, exatamente. O que acontece quando a gente faz isso? Existe um grande problema aí, que a gente não tem nem vontade de se relacionar com as pessoas. A gente chega às vezes no hotel e tal, e tá acabado, assim, tá morto. E eu não queria que a gente criasse isso. Então, eu fui fazendo quebras, realmente pensando na experiência do evento. Fazendo quebras que dessem esse gás, esse boom de energia nas pessoas. O almoço, eu não queria que fosse um momento para se alimentar. Eu queria que fosse um momento para se reenergizar. Então, a gente saía do lugar onde a gente estava fazendo as palestras, a gente tinha uma troca, a gente, sabe? Isso tudo é muito importante quando a gente pensa em experiência. E aí... entre um dia... E detalhe, tá? Ainda tem um Outback que tem a questão toda da Austrália, que pra mim é um lugar que conecta muito com a minha história, porque eu morei na Austrália e tudo mais. E foi lá que, na volta da Austrália, que eu descobri que eu tinha TDAH, enfim, tem toda uma questão, um rolê meu sentimental ainda. Então a gente pensou nesses 2 dias e tal. O que a gente pensou também? Entre os 2 dias, a minha narrativa toda traz o fundo de Nova York, né? Vocês sabem disso. Então o que a gente fez? A gente pensou... existe uma rua aqui em Porto Alegre chamada Nova York, existem vários bares e restaurantes que trazem esse fundo nova-iorquino, digamos assim. Então a gente foi num bar onde tinha também essa pegada. E inclusive, assim, eu até falei para as meninas que estavam... A gente veio para Porto Alegre, elas vieram, mas eu não sou uma pessoa que consumo a cultura gaúcha no sentido gastronômico, assim, a não ser o churrasco, mas que eu pouco trago pra minha comunicação. Eu não trago, eu não sou uma pessoa que siga os costumes gaúchos. Então, a ideia de vir pra cá era pra ir na IMEX. Vocês viverem a IMEX, né, quem tava aqui. Não pra seguir
os preceitos da cultura gaúcha. Então, por exemplo, quando a gente traz a narrativa de Nova York no fundo, eu busco muito essa conexão. Então, tudo foi pensado para o vínculo da comunidade. O que faz sentido para a comunidade. Não explorar a cultura daqui, porque eu não exploro a cultura daqui. Eu não me conecto muito com a cultura. Por exemplo, tem a galera que no 20 de setembro lá vai no CTG, no Centro de Tradição Gaúcha, que faz os negócios e tal. Eu não vivo isso. Não é natural pra mim. E eu sou casada. Meu marido é alagoano, ou seja, pra ele também não é algo natural, assim, né? Então, tirando a questão do churrasco, que é uma coisa que o meu pai faz muito, a gente não traz muito forte isso. Eu, por exemplo, eu tenho preguiça de fazer chimarrão. Às vezes eu faço, mas eu fico, ai, que preguiça. Então, tudo é pensado, quando a gente faz um evento, na energia do evento. Então, tudo isso foi pensado nesse formato. Beleza, então quando a gente pensou e tal, em tudo isso foram esses preceitos, digamos assim. E aí, durante o evento, a gente pegou tipo um aparador e a gente deixou lanchinhos prontos o tempo todo. Então, o que a gente tinha? Bolinhos, tipo esses bolinhos, e muito gostosos, na minha opinião. As meninas depois podem me dizer. Olá, Carmen, olá, Gabi, sejam muito bem-vindas. Então, a gente tinha um aparador ali, sempre à disposição. Café, leite, sucos, né? Bolinhos, tipo, bolinho de um dia de cenoura, um dia a gente tinha de limão, bolinho aquele mesclado e tal. Sanduichinhos, então tinha sanduichinho de presunto, queijo e... e tinha de presunto e salame. Então tinham várias coisas aí que a gente fez. E aí, assim, uma coisa muito importante também, tá? Vocês devem estar perguntando, tá, Kata, então tu fez presunto e queijo e presunto e queijo e salame. Eu sempre, às vezes eu falo presunto, eu junto as duas coisas aí. O que acontece? Antes do evento, bolinho muito bom, sim, leite quentinho que aquece o coração, se deixa feito por vocês, quanto amor, bolos incríveis, tudo com muito capricho e atenção com todas nós. Ó, viu? As meninas estão aí pra confirmar o que eu tô dizendo pra vocês. O que acontece? Antes do evento, a gente fez um formulário e mandou pra todo mundo, aonde nesse formulário... Oi, Gabi! Oi, Conceição, sejam bem-vindas, meninas. Nesse formulário, o que a gente fez? A gente... Ó, Isabel, sejam bem-vindas, mulherada. Nesse formulário, a gente foi... Eu perguntei muitas coisas pras meninas. Então, por exemplo, eu fui perguntando... Gabi, gente, eu amo quando vocês vêm e que as que não vêm um tempão voltam. Quem aqui é a primeira vez na live me manda um gatinho, quem já tá aqui mais vezes manda uma leoa, só pra eu saber. Quem nunca veio, gatinho, quem tá aqui sempre leoa. Então a gente mandou um formulário. Nesse formulário, a gente foi... Deixa eu mandar aqui. Nesse formulário, a gente colocou várias perguntas para as pessoas. Então, por exemplo, primeira vez, seja muito bem-vinda, Isabel. Eu perguntei o que elas... Ó, Leo, maravilhosa. Eu perguntei assim, o que vocês esperam do evento? Eu fiz algumas perguntas que não faziam muito sentido. Por exemplo, qual é a tua super-heroína favorita, a cor favorita, drink? Eu fui fazendo perguntas aparentemente aleatórias para entender gostos dela. Só que não é que assim, a super-heroína favorita, que eu ia trazer uma capa da super-heroína. Por que eu queria saber essas coisas? Isso eu nunca falei, deixa eu até dizer isso pra vocês, em termos de experiência, tá? Por isso que essa live tá muito importante se você quer pensar em experiência no seu evento. As informações que eu fui buscando, deixa eu até ver se eu tenho esse material aqui. Se eu tiver, eu já mostro pra vocês. A informação que eu fui buscando, ela me trouxe... Aqui, ó. Ela me trouxe informações para que eu entendesse o comportamento daquele grupo. Por exemplo, se eu tenho várias pessoas que gostam de determinada heroína, eu sei que eu estudo um pouquinho dessa heroína, entendo os valores dessa heroína, o que conecta, quais são os pontos, e eu replico isso no evento. Olhem como vocês podem pensar em coisas aí. Então a gente perguntava nome, Instagram, data de nascimento, quem chegava, quem vinha de fora, né? Qual era o horário que aquela pessoa ia chegar em Porto Alegre, qual era o dia, qual era o número do voo. Gente, importantíssimo, tá? Quando vocês fazem um evento, é muito importante vocês pedirem, né, e
E assim, lembrando que todas as informações que as pessoas colocam são confidenciais, mas o número do voo, por quê? Principalmente porque assim, se às vezes o evento, num evento pequeno, tá? Que depende, que assim, a gente quer que cada pessoa importa ali. Se alguém chegasse no dia do evento, se por um acaso a pessoa não tá ali e a gente consegue acompanhar o voo da pessoa pra saber se tá no horário, se não tá e tudo mais, o fluxo do evento acontece muito melhor. Então, qual é a data e horário que a pessoa ia chegar? Qual é o horário que a pessoa, data e horário que a pessoa ia embora? Isso também faz sentido porque se por um acaso a pessoa, isso aconteceu com a gente, tá? Se por um acaso a pessoa vai embora no dia que acaba o evento, tem que entender qual é o horário, porque assim, vamos supor que a gente vai fazer um encerramento, que a gente vai fazer alguma coisa. Vamos supor, não, a gente sempre faz isso. Como é que a gente vai incluir uma pessoa daqui a pouco se ela sair um pouco antes? Por exemplo, no nosso caso, tá? A gente fez a coleta de depoimentos, porque tem uma questão assim, eu queria entender como é que elas sentiram e pra gente fazer um próximo evento, pra gente ter depoimentos mesmo das pessoas que participaram do evento. E a gente também fez uma outra coisa que eu já vou falar pra vocês. Só que o que acontece? Como a gente teve uma pessoa que foi embora mais cedo, porque o voo dela era mais cedo, eu precisava ajustar algumas coisas para que todas participassem disso. Então, isso foi importante. Aí, assim, sobre alimentação. Qual é o seu prato favorito? Comidas que você não come de jeito nenhum. Drink preferido. Restrições ou alergias alimentares. Cor preferida. Ou seja, eu fui entendendo sobre sua alimentação. Era prato preferido, comida que não come de jeito nenhum, drink preferido, restrições alimentares, tá? Depois, sim, sobre as suas preferências. Cor preferida, se você fosse um animal, qual seria? Se você pudesse ser uma heroína, quem você seria? Qual é o lugar no mundo que você gostaria de conhecer? Qual lugar você mais gostou de conhecer? Em um parágrafo, conte resumidamente a sua história. O que você espera desse evento? Qual o seu objetivo nesse evento? O que não pode faltar nele? Ou seja, eu fui criando um formulário onde eu tinha todas as informações das pessoas. Então, por exemplo, se alguém me falasse, Cata, eu não como carne, a gente teria sanduichinhos que não tivessem carne. Se alguém me falasse, eu sou vegana, a gente ia pensar numa estrutura com coisas que a pessoa que é vegana, ela ia consumir. Ou seja, o tempo todo eu fui pensando em alternativas que fossem, que casassem com todo mundo ali. Só que assim, pensem o seguinte, por exemplo, nossos sanduíches não tinha opção vegetariana nem vegana. Porque a gente não tinha um público para isso. Ou seja, às vezes também a gente pensa em ter soluções que não são necessárias. Então, sei lá, eu vou criar sanduíches vegetarianos. Será que tem necessidade se eu tenho um público que consome carne, por exemplo? Então, tudo isso foi pensado. E aí, beleza, então a gente pensou e tal. E aí, elas tinham acesso o tempo todo a esse coffee. E, importante, tá? Eu quero saber a data do próximo, ansiosa por isso. Então, uma coisa bem importante. Nesse escritório a gente tem uma geladeira. Uma geladeira grande, tipo tamanho de geladeira normal mesmo. Uma geladeira de uso doméstico. Só que o único objetivo dessa geladeira é ter insumos para reuniões, eventos e tudo mais. Então, o que eu fiz? A gente colocou na geladeira refrigerante, água com gás, água sem gás, tinha leite, suco e tal, coisa se alguém quisesse gelado. E eu falei pras meninas, sintam-se em casa. Vocês estão em casa. Então, pra mim, uma intimidade que a gente tem com uma pessoa é quando a gente tá na casa dela, a gente abre a geladeira. Isso pra mim é uma super intimidade. Então, eu queria que elas se sentissem próximas. Então, elas tinham acesso à geladeira pra pegar água, pra pegar refri, pra pegar o que elas quisessem. E são pequenas coisinhas que vocês podem perceber que vão conectando com as pessoas. E isso faz com que, assim, a coisa comece assim, a pessoa começa a perceber uma experiência que normalmente ela não recebe em outros lugares. Eita, peraí. E assim, outras informações também que são importantes. Depois eu vou passar pelo checklist aqui com vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam? A gente também pensou, e aí eu quero falar pra vocês uma estratégia que foi muito legal, tá? A gente também pensou em uma coisa que conectou demais. A gente tinha um grupo de mentoria no final do ano passado e a gente estava no momento de fazer a renovação do grupo. Quando a gente fez a renovação do grupo, o que aconteceu? Eu incluí para as pessoas que renovaram uma experiência que não seria... A gente não ia vender essa experiência, ou seja, ia ser algo completamente único. O que a gente fez, então? Para a galera que renovou, a gente fez o seguinte, a gente
O evento acontecia quinta e sexta, tá? A gente teve uma experiência na terça-feira. Então, eu pedi para que as meninas chegassem. Falei, vocês precisam estar em Porto Alegre, num horário, num local que eu vou falar para vocês, na terça-feira, ao meio-dia, a 1h30, né? Acho que 1h30 que a gente marcou, ou 1h30. E aí elas chegaram em Porto Alegre e tal, eu dei todas as diretrizes que elas tinham que trazer, que não tinha e tudo mais. E aí, olhem que interessante. A gente levou esse grupo que tinha renovado pra Gramado. Então a gente chegou terça-feira, foi, né, subiu pra Gramado, a gente tava com 2 carros, tal, a gente subiu pra Gramado, passamos o dia lá, saímos pra jantar, a gente jantou e tal, dormimos lá e no dia seguinte acordamos, tomamos um cafezão da manhã e tal e retornamos pra Porto Alegre. Então, essa experiência, elas não sabiam pra onde é que elas iam, elas nem sabiam que elas iam... boa, Thay. Elas nem sabiam pra onde é que elas iam. O que a gente fez? A gente colocou a saída de Porto Alegre, o nosso ponto de encontro, no nosso escritório atual. A gente chama de 02, porque o 01 é o nosso antigo, onde vai ser o estúdio de gravação, o 02 é o nosso atual. Então a gente foi... Olhem como a gente foi conectando as pontas. Então a gente foi fazendo a estratégia do negócio todo era a gente ter a proximidade delas. Então elas chegaram, e assim, gente, pensem no seguinte, tá? Quando eu penso em experiência, eu sempre penso em 2 coisas. Conexão e estratégia, tá? E eu não vou mentir pra vocês jamais. O que eu quero fazer é que essa comunidade esteja muito conectada comigo. E isso tem uma estratégia também. Por quê? Meu Deus, que inferno. Gente, eu detesto quando as pessoas, elas não param de me incomodar. E a gente traz estratégias de conexão, a gente pensa em estratégias mesmo, porque isso é um negócio. Então não dá pra gente não pensar. Então o que a gente fez? A gente queria que as pessoas que renovaram pensassem, caramba, eu renovei, eu tenho um benefício sim. Então, a gente tinha um grupo super pequeno que foi a Gramado com a gente. Então a gente foi pra Gramado com esse grupo, a gente tava lá e tudo mais, foi muito legal. Essa galera conheceu o nosso escritório, então a gente veio pro escritório, a gente saiu do próprio escritório, do nosso escritório atual e tal. Então teve esse momento de... Porque o que acontece, tá? Quando a gente tá no digital, e eu passei exatamente por isso, a gente quer saber como é que a operação da pessoa funciona. Vocês podem confirmar se vocês gostam disso ou não. Mas a gente gosta de saber, tá, mas a Cata tem um escritório, como é que funciona? Como é que é a sala? Como é que não sei o que? A gente vai, tipo, meio que entrando na pira do que é, o que não é. Então, eu queria muito que elas tivessem essa experiência, sabe? Essa troca real. Então a gente... eu queria muito que elas fossem pro escritório e tal. Então a gente fez tudo isso. E é importante, entre esse evento que aconteceu de terça pra quarta e o evento quinta e sexta, a gente teve a quarta-feira livre para organizar muitas coisas do evento. Por quê? Na própria quarta-feira... Oi, Ivone, tudo bom? Deixa eu ver... Na própria quarta-feira, Ivonira, perdão. Na própria quarta-feira, a gente organizou muita coisa do evento. Então, tipo, tinha que buscar algumas coisas de comida, disso, explicando estrutura de equipe, tá? Nós fizemos o evento entre 3 pessoas. Eu, a Thay e a Camila. A Thay assumindo um lugar técnico, então, de operação desde, tipo, slides, de não sei o que, de foto, né? Toda a questão mais técnica, que a Thay a Ratatai é a pessoa que faz isso dentro da CR Company. E a Camila dentro de uma estrutura de apoio e suporte ao evento como um todo. Então, a questão de coffee, de não sei o que, de saber organiza, de faz isso, faz aquilo. Eu não queria... E a gente teve uma pessoa que nos intervalos fazia, tipo... Limpava o espaço, fazia faxina, tirava o lixo, não sei o que, para que o evento tivesse sempre... tudo certo com você. Primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda. Charlene também, meninas estão chegando. Sejam todas muito bem-vindas. Então, o que acontece? Então, éramos, teoricamente, em 4 pessoas. E até minha avó, que às vezes fazia, tipo, esquentava uma água, fez os tal dos bifes dela e tudo mais. Então, a gente tinha aí mais uma equipe oficialmente de 4 pessoas. Só que eu não queria que a gente tivesse esse... Deixa eu botar aqui só no trabalho. Eu não queria... A Tatay e a Camila foram maravilhosas. Eu não queria que o evento tivesse uma cara de
temos pessoas trabalhando que não são próximas. Eu não queria isso. Então, assim, a gente fez muita coisa, nós mesmos. Então, toda a questão de alimentação e tal, a gente fez aqui. A Camila me ajudou horrores nisso. Então, sanduíche, não sei o que, tudo a gente fez. A gente comprou os bolinhos, tá, mas o resto a gente organizou tudo. Eu não queria que tivesse, sabe, essa distância. Todo mundo que tava ali se conhecia, trocava e tudo mais. E aí, nos intervalos, quando a gente tava fora desse espaço, tipo, quando a gente ia pro almoço e tal, a gente tinha uma pessoa que ia lá e dava... Sim, o bife da avó, o molho de tomate do pai, o molho de queijo. A Camila arrasou nesse molho dela. O molho de queijo da Camila é maravilhoso. Nesse meio tempo, vinha uma pessoa e organizava tudo ali pra gente. Então, só pra vocês entenderem, todo o evento foi pensado na proximidade que eu queria gerar nas pessoas. Eu queria que elas entendessem como é que era os bastidores de uma empresa que tá crescendo. A estrutura de ter uma equipe muito alinhada, porque hoje, graças a Deus e as energias e a muito treinamento, a gente tem uma equipe muito alinhada, e isso pra mim vale ouro. E uma equipe leal à nossa causa. Eu queria que elas entendessem toda a estrutura por trás de um evento. E principalmente para que a gente validasse esse modelo de evento, porque se vocês entenderem, tá? Isso eu falei para elas inclusive lá, não é um evento que é lucrativo hoje, quando a gente faz um evento assim. Por quê? Fazer evento nunca é lucrativo, tá? Evento é caro pra caramba. E normalmente a gente não tem uma lucratividade muito grande. Só que, o que as pessoas fazem? Normalmente elas vendem algo. Eu queria realmente validar esse evento, porque tudo que eu faço na minha vida, gente, eu sempre valido um modelo e depois, quando ele tá validado, aí eu cresço ele. Eu nunca penso em, nossa, isso é dinheiro agora. Então, o que eu queria? Prestem atenção na estratégia. Que fosse um evento muito legal, de transformação, que elas desenvolvessem algumas capacidades e questões, né, técnicas e emocionais, para que elas nos dessem um depoimento do tipo, esse negócio foi muito bom, para que a gente tivesse material para crescer o evento ou posicionar ele com uma estrutura de ainda um ticket mais alto, tá? A gente vendeu essa primeira edição por 1.997, então a gente já tinha aí uma margem, né, já tínhamos uma lucratividade dentro desse, um ticket alto, um ticket médio alto dentro desse evento. Mas se a gente fosse pensar na experiência que elas tiveram, foi um ticket extremamente baixo para toda a percepção de valor que esse evento gerou. Então todo mundo que me encontrava ali falava, nossa, foi tipo incrivelmente incrível. Por quê? Tudo que a gente fez ali estava incluso, né? Então a alimentação, a única coisa que não tava era happy hour e jantar ali, né? Quando a gente saía do evento. Porque no segundo dia a gente teve um happy, espumante e tal, e já tava incluso. Então, na saída de quinta pra sexta não estava incluso e só. Porque elas chegavam, tinha tipo um brunch, um café da manhã ali, almoço estava incluso, lanche da tarde, tipo, tudo incluso dentro do evento. Então, a alimentação elas não precisavam se preocupar, nem água, nem café e tal, porque às vezes isso onera um monte no evento. E pra quem veio, inclusive pra Gramado, né, que era uma coisa à parte do evento, tanto jantar quanto café da manhã, né, e hospedagem no hotel, tava tudo dentro da nossa entrega. Então, realmente foi muito importante, muito valioso para quem queria estar ali, né? E aí, na quinta-feira, o que a gente fez? Isso foi muito legal. Uma das coisas que eu me importo bastante, e é até importante para vocês entenderem, tá? Até nessa narrativa aqui com vocês de café da manhã, como é que eu apareço aqui? Com a cara que eu acordo para tomar café da manhã. Eu não sou uma pessoa que me arrumo para tomar café da manhã. Ou seja, eu acordei, lavei o rosto, escovei os dentes e tal, mas eu tô com a cara que eu acordo. Dentro da minha narrativa de comunicação, eu trago isso como algo natural. Eu não me... Ai, mas Cato, tu poderia se arrumar. Mas aí eu não ia fazer o café com a vontade que eu faço. De verdade, tá? Eu não ia conseguir. Então, eu trago isso. Só que, por exemplo, quando eu vou gravar aula, quando eu tô sempre... Eu sempre tô com uma maquiagem leve, mas tô maquiada, tô com o cabelo arrumado. Eu sempre trago isso dentro da minha comunicação. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não fazem isso porque elas não sabem se maquiar, elas não sabem nem como é que elas preparam elas pra trazer isso na comunicação. E aí, o que eu queria fazer? Quem hoje faz maquiagem, cabelo sempre comigo é a Camila, que tava no evento me dando suporte. Por isso que foi um evento muito legal, porque foi muito caseiro, digamos assim. E aí, eu pedi pra Camila pra ela dar um curso de auto-make pras meninas, porque a Camila dá curso de auto-make. Então, um curso de automaquiagem pra todas elas. Então, e aí isso também é importante. Se a gente tivesse uma estrutura de 16 pessoas, ia ser praticamente impossível fazer isso. Mas aí, na quinta-feira, à tarde, a gente fez esse curso de automake. E prestem atenção no porquê, tá? Já vou explicar o porquê. Então, ali, elas tiveram, as meninas, mais ou menos 2 horas de curso, onde elas aprenderam
vamos fazer uma maquiagem básica. Então, preparar a pele, fazer base, contorno e tal, coisas pra quê? Inclusive, algumas dicas, como é que isso aparece no vídeo. Porque, se eu não me engano, é 30% que a gente perde ali de maquiagem. Então, quando a gente faz, às vezes, uma coisa mais pesada, no vídeo fica um pouco mais suave. Então, elas foram aprendendo também a fazer isso. Essa questão da maquiagem e tudo mais. Como é que elas teriam, né, esse aspecto... o rosto delas estivesse mais preparado, eu ia dizer bonito, mas eu não acho que é bonito, é preparado pra gravar e tudo mais. Então elas aprenderam a fazer isso. Olá, meninas, estão entrando. Porque na sexta-feira a gente fez com elas uma sessão de fotos. Então, no final do evento, todas elas que quiseram, e todas quiseram, né, fizeram umas fotos. Por quê? Atualização de perfil, foto pra post, enfim, a gente botou um backdrop lá, uma estrutura de cenário com um fundo branco neutro. E eu pedi o seguinte, eu falei, meninas, tragam algum objeto que simbolize o trabalho de vocês, coisas que vocês gostam, que simbolizem o trabalho de vocês. Só que elas não sabiam nada pra que era. Então, elas chegaram, e aí eu pedi no primeiro dia, eu falei, tragam as makes de vocês no primeiro dia, então elas aprenderam a fazer a maquiagem, porque no segundo dia a gente ia fazer as fotos e eu queria que elas já tivessem aprendido a se maquiar. E como a Camila tava lá, se precisasse de algum eventual retoque ou alguma ajuda, a Camila ia poder ajudar elas. Então, olhem, vocês estão prestando atenção, tá fazendo sentido pra vocês como é que cada pontinha eu fui encaixando elas dentro de uma estrutura lógica? Vocês conseguem perceber isso ou não? Me digam aí. E eu juro pra vocês, quando eu começo a falar pra vocês sobre isso, eu penso assim, caramba, que negócio incrível que ficou esse negócio. Me digam aí se faz sentido pra vocês. Tá fazendo sentido? Ou não? Contem aí. Fazendo total sentido, maravilha. Então, tudo isso foi sendo parte da construção do evento. E aí assim, pensa no seguinte, tá? A gente tinha um ticket de 1.997, então R$2.000. Se a gente fosse fazer tudo isso que a gente fez, então, por exemplo, tu pega os almoços, vamos pensar só em coisas tangíveis, tá? Almoço, foto, automaquiagem. Só aí a gente já tinha praticamente metade ou mais do evento que elas estavam. Então, a percepção de valor foi muito alta. Isso era importante também. Porque a gente precisava muito que elas dessem depoimento com uma percepção de valor super elevada. Então, a gente conseguiu fazer isso. E eu não tô dizendo da boca pra fora, eu tô dizendo pelo que as pessoas foram me falando ao longo do evento. Todas elas estavam muito próximas a mim. Isso é importante, tá? O tempo todo a gente foi pensando em fazer rotatividade das pessoas. Então, por exemplo, pra ir pra Gramado, tá? Quem foi pra Gramado? A gente tinha 2 carros, tá? Um fui eu dirigindo e outro foi a Thay. A gente dividiu as pessoas em cada carro. Na ida foram X pessoas, na volta a gente inverteu as pessoas. Porém, as pessoas que estavam nos carros não foram as pessoas que ficaram no quarto juntas. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente foi o tempo todo criando oportunidades para as pessoas irem trocando, não ficar naquelas panelinhas, digamos assim. Então, por exemplo, foi a pessoa, sei lá, A e B, tipo, assim, ABC comigo, E e F, não, pra pessoa que não sabe o alfabeto, E e F com a Thay, e aí a pessoa A ficou com a pessoa D no quarto, enfim, a gente foi fazendo uma mistura para que as pessoas ficassem nos quartos juntas. E na volta, a gente inverteu as pessoas que estavam nos carros, sempre com esse objetivo de fazer troca com elas. E sempre assim, isso é importante, tá? Eu ocupava e ocupo o papel de mentora do grupo, então faz sentido que as pessoas queiram estar próximas a mim. E eu não tô falando disso numa posição arrogante, tô falando isso numa posição de líder de comunidade. Então eu também criei momentos onde elas estivessem próximas a mim. Por quê? Elas estão próximas a mim o tempo todo através do online. Então num grupo de mentoria a gente se fala todos os dias, Então eu queria gerar esse mesmo momento no presencial. Então isso foi muito importante. Porém, ao mesmo tempo, eu queria muito enaltecer o time como um todo, porque a maioria das pessoas no mercado digital não mostra seu time, fala eu. E dentro da minha comunicação de post, a gente fala eu, mas dentro dos meus bastidores existe um time ali, e eu queria fazer questão de mostrar essas pessoas que estão ali, porque sem um time a gente não faz nada, isso é muito importante. Então, o tempo todo a gente foi pensando nesses fatores. E aí, deixa eu ver uma coisa. E aí, uma coisa importante também, tá? Quando a gente definiu datas e horários do evento e tudo mais,
Semana passada, dia 1º, foi o Dia do Trabalhador, foi feriado. Então, o que acontece? No Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha e tal, muitas pessoas vieram para Gramado nesse momento. Então, o que eu sabia? Que nos dias seguintes, a gente teria margem aí a gente conseguiria boas cotações e a cidade não estaria lotada. Então, inclusive, nesse momento eu pensei, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em... a gente vai fazer o evento na quinta e na sexta, pós-feriado, e na terça-feira a gente vai fazer um momento de Gramado. Então, tudo isso foi pensado também nesse formato. Isso é muito importante, a gente definir datas que sejam... que façam sentido. Importante, tá? A gente avisou... A gente tá em maio, a gente avisou desde janeiro, a gente avisou a data. Ou seja, as pessoas tiveram praticamente 5 meses aí pra fazer a compra das passagens, pra organizar a logística e tal. Isso também foi importante até pra baratear os custos das pessoas ali. Não era assim, semana que vem. Entende? Isso também é importante. Então, eu vou falando pra vocês aqui algumas informações importantes, que depois vão estar no checklist, mas que vocês possam entender, tá? Então, assim, primeira coisa de um evento é pensar como é que ele vai ser, qual é a energia que eu quero pra ele, assim, o que eu quero desse rolê. Vocês podem até colocar aqui, ó. O que eu espero desse rolê? Tipo, o que eu quero pra esse negócio? O que faz sentido pra mim? Por que eu quero fazer esse negócio? Aí... eu só tô escrevendo aqui que eu vou passar isso pra vocês. Como é que a minha comunidade funciona? Gente, se tá fazendo sentido aí, manda uns corações aí pra eu entender que faz sentido. Como é que a minha comunidade funciona? Oi, Vanessa, tudo bom? Então, a minha comunidade funciona de uma determinada maneira. Então, eu sei que, por exemplo, são pessoas que têm X comportamentos e tudo mais, e biriri bororó. Quais são as travas da comunidade? Ou seja, o que eu sei que... como é que o bicho pega na comunidade? Quais são os pontos de atenção na comunidade? Então, por exemplo, a nossa comunidade está desenvolvendo muito a segurança de comunicação. Então, eu sabia que eu tinha que desenvolver essa segurança de comunicação nas pessoas, ou seja, bora palestrar. Então, elas mesmas palestraram no evento com um assunto que a gente definiu juntas ali, mas assim, fundamental pro negócio delas e fundamental pro grupo que tivesse ali, e isso foi muito importante. Então, peraí. Quais são os valores que eu passo pra minha comunidade? Então, a experiência é fundamental. Eu trago muito essa questão de família. Eu trago muito esses pontos de conexão. Importantíssimo. E aí, quando a gente fala de valores que eu passo pra comunidade, tem um fator importantíssimo que é, por exemplo, eu sou muito família. E, então, no segundo dia, o Kelo, meu cachorro, que tá ali me miando, e o Pedro foram no evento tomar café com elas. A coerência, exatamente. Eu trago muito a coerência como um valor muito importante. Porque eu me considero uma pessoa muito coerente. E eu explico pra vocês o porquê que eu faço as coisas pra tangibilizar a minha coerência. Então, o Pedro e o Kelo foram lá no segundo dia tomar café com a gente e tal. E eu convidei, sem falar pra elas, o Pedro pra palestrar. O Pedro foi o único palestrante externo que a gente teve no evento. Porque o trabalho dele hoje, o que ele faz e tal, como ele pensa no trabalho dele, faria muito sentido para as pessoas que estavam ali. Então, o modus operandi da cabeça dele funcionar ia ajudar muito a comunidade. Em termos de planejamento, de estratégia, de uma mente mais analítica, pensando em todas as etapas. Então, eu queria muito trazer esse conhecimento dele pra comunidade. Então, elas queriam, e o Pedro, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, ele chegou pra tomar café. Eu falei, o Pedro veio tomar café com vocês, não sei o quê, não sei o quê. A gente tinha microfonado, ele colocado o microfone escondido antes delas chegarem. E aí, daqui a pouco, eu comecei a abrir o evento. Eu falei, a primeira palestra vai ser do Pedro, né? Aí, elas adoraram. Por quê? Porque é algo também que não sei lá... Convencer ele não foi um rolê muito fácil. Então... convencer a galera não foi um rolê muito fácil.
Beleza. Ou seja, no momento em que eu entendi que convencer... Ai, meu Deus, aqui eu me perdi, que eu tenho um negócio grande. Quando eu falei com o Pedro, não foi uma tarefa fácil e não é uma coisa que elas vão ver por aí, porque o Pedro não é uma pessoa que palestra. Então eu queria trazer algo realmente surreal. Então, quando eu pensei em valores, eu fui conectando muito isso. Eu mostrei a minha família pra elas. Foi na casa da minha avó, eu levei o meu marido, levei o cachorro e tudo mais. Gente, ele tá muito bonitinho dormindo. E aí, que coisa linda, dá pro banho. A pessoa que se perde no momento, eu acho. Então, quais são os valores? Depois disso, entender o número de pessoas, quantas pessoas vocês estimam, né? Aí depois a gente tem... Quantas pessoas vocês querem que tenha nesse evento? E assim, uma dica importante, não se preocupem em colocar bilhões de pessoas, do tipo, nossa, tem que ter, sei lá, eu quero fazer um evento gigantesco. Principalmente se é o primeiro evento de vocês, se preocupem em gerar transformação. Façam aquilo que vocês gostariam que tivessem feito, que as pessoas fizessem com vocês. Eu tenho certeza que as meninas que foram no evento, que tiveram comigo, quando elas forem criar o primeiro evento delas, elas vão arrasar muito mais porque elas foram impactadas positivamente. Então elas vão, de alguma forma, transferir isso que elas fizeram. E uma coisa muito importante, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como eu criei os meus monstrinhos da experiência. Olhem só que legal, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. Esperei que eu deixei separado. Porque é meu orgulho. Aqui. Olhem só que legal. Eu já volto pro cronograma. Depois vocês vão receber esse cronograma completo quem ficar até o final, tá? Eu recebi de uma das minhas mentoradas, logo que ela chegou, que eu já comi alguns, tá? Uma caixinha, que eu botei os negocinhos aqui, mas uma caixinha de brownie, tá? Coisa mais linda. Com uma cartinha personalizada. Que ela fez à mão. Ou seja, foi da Jéssica. E assim, é engraçado porque assim, a Jéssica é uma pessoa, ela trabalha com RH, então o assunto dela é bem mais técnico. Então, não faria sentido na palestra dela ela colocar esse carinho nesse formato. Então, o que ela fez? Ela entregou cartinha. E pra todas as meninas que ela conhecia, ela fez cartinha, tá? Isso pra... Gente, à mão, tá? À mão. À mão. Então, surreal. Monstrinha da experiência, ó. Eu criou mesmo monstrinhos da experiência e da coerência. E eu amo muito ser esse monstrinho. Eu também amo que vocês sejam. Aí, depois a gente teve a Aline, que palestrou e tal. E aí ela entregou também. Gente, eu, sério, construí assim, ó. Ela entregou. Ela fez uma dinâmica com um espelhinho. Detalhe, tá? Ó, o espelhinho. Detalhe que ela fez esse espelhinho na identidade do evento, tá? Meu time ajudou ela, maravilhoso. E aí aqui, a cartinha de como fazer, fazer essa dinâmica. Então ela entregou e aí ela fez ela colocou embaixo das cadeiras e tudo mais. Então foi super incrível. Outro monstrinho da experiência. Depois tivemos a Alê. A Alê, ela tá agora entrando numa narrativa do Sherlock Holmes, tá? Que a gente criou, maravilhosa. Então ela entregou uma cartinha também. E aí dentro dessa cartinha, ó, tem várias informações. E aqui tem uma informação bem pequenininha, tá vendo? Então o que ela fez? Tem uma lupa. Por quê? Qual é a estratégia do Sherlock Holmes? A estratégia do Sherlock Holmes é... Como é que... qual é a tua frase, Ale, que tu usa em tudo? Onde você não está vendo, como é que é? Deixa eu ver. Se a gente colocou aqui. Detalhe, tá? As cartinhas ela botou personalizada. Sério, maravilhosa. Ó. Muitas das coisas nas suas redes sociais você vê, mas não observa. Ó. Você vê, mas... Gente, você vê, mas não observa. Olha aqui que foda-se. Você vê, mas... Então, maravilhoso. Então, o que a gente fez? Ela vê aqui, mas a gente não observava. Aí tinha uma lupa pra gente encontrar, ó, uma informação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, vocês estão vendo que... Aqui vocês não vão conseguir enxergar. Que quando a gente vem na lupa, aqui, ó, aqui tem uma frasinha. Aí tu amplia aqui, tu consegue ler. Tem uma frase aqui que nos dá uma informação importante de que a gente ganhou uma coisa aqui. Ou seja, monstrinho da experiência real. E todas elas coerente com o que elas fazem no negócio delas. Olhem que incrível. Então, aqui. E a Jéssica
que falou muito sobre essa questão de desbloqueio, pro sucesso, ela é terapeuta, então ela tem uma abordagem totalmente interessante e ela consegue trazer técnicas dentro de uma coisa, de um conteúdo mais abstrato. Então ela nos entregou um escalda-pés, que tem todo um rolê energético e tudo mais, e aí explicou como é que usa e tudo bonitinho. Todo mundo nos saquinhos, todo mundo bonitinho, sempre olhando pra experiência. Ou seja, vocês entendem como elas se preocuparam nessa questão de experiência? Então isso é mega importante e fundamental. Ou seja, voltando pro nosso resumo aqui, pro nosso checklist. Então, depois que eu entendi qual é o número de pessoas que eu quero, então, número de pessoas, ou seja, quantas pessoas eu vou poder colocar no evento. Então, pensei os valores que eu passo, número de pessoas, qual é o ticket desse evento? E aí eu sempre gosto de pensar o seguinte: vocês podem fazer um evento que seja... Tentem fazer um evento que seja que no mínimo se pague, tá? E aí usem as relações de vocês pra fazer isso da forma mais estratégica possível. Ou seja, criem relacionamento para que vocês tenham margem de negociação e várias coisas assim com as pessoas que importam pra vocês, tá? Então, número de pessoas, né? Ou seja, o ticket que as pessoas... qual é o ticket que as pessoas vão pagar pra estar nesse evento com vocês. Então, quanto que vai ser? E aí definam um valor, e assim, é muito importante. Todo mundo que entrou, que pagou esses R$2.000, acredito eu que pagou feliz. Tenham pessoas que estejam conscientemente felizes pagando o ticket que vocês estão ofertando. Sabe? É muito mais esse lugar. As pessoas têm que entender. Elas têm que... Não entender, elas têm que validar. Como é que eu vou explicar? Vocês não têm que querer vender para quem não quer comprar de vocês. Essa é a pegada. Então pensem nisso. Na sequência, montem um cronograma. Então pensem no cronograma. Eu queria abrir para vocês, mas o meu bloco de notas está travando. Então o meu cronograma, ele tava com tudo previsto. E detalhe, tá? Para cada evento eu tinha uma gordurinha. Então as pessoas tinham 45 minutos para palestrar, exceto o Pedro, que tinha 2 assuntos para falar. Então ele tinha 1h10, eu acho, previsto. Ele inclusive, como tava... Olha só que interessante, tá? A palestra dele era para começar às 10 horas. A gente chegou às 9. Como eu vi que a dinâmica tava fluindo bem, a gente começou às 9h30 a palestra dele. Então ele usou 1h20, eu acho. Mas a gente tinha uma gordura bem impactante. Como o grupo tava gostando muito, e ele não é só uma pessoa que estaria ali no restante do evento, ele só foi naquele período. Então, para as pessoas, fazia muito sentido perguntar para ele coisa. Então, foi muito legal. Então, defina o cronograma do teu evento, alinhado muito com... o Pedro falou sobre 2 assuntos. Ele falou sobre a operação logística, como é que a gente faz planejamento, estratégia, como é que a gente pensa em calendário anual, semestral, mensal, como é que a gente pensa em tudo isso até chegar no diário, como é que hoje no trabalho dele com a logística esportiva ele pensa nisso, então como é que ele pensa todos os eventos, todos os campeonatos, como é que a gente vai encaixando o cronograma, quais são as equipes envolvidas, como é que a gente delega para as equipes, enfim, tudo isso foi muito legal. E depois ele falou sobre planejamento financeiro, então dentro do trabalho dele, por que ele trabalha com isso, por que ele envolveu isso dentro do negócio, das coisas que ele faz, e como é que ele divide hoje a vida financeira dele, quais são os blocos que ele usa. Foi muito importante. Foi muito legal mesmo. Então, cronograma. Depois disso, a gente pensa o local. Por quê? Depois que eu entendi todos esses pontos, e aí eu falei, cara, eu quero um evento pequeno e tal, não sei o que, aí vai ser no primeiro escritório. E detalhe, gente, na semana retrasada, aliás, o escritório tava cheio de coisas. A gente teve que chamar um pessoal pra tirar as coisas e tal, pra deixar ele habitável. Aí deu problema no vaso, a gente teve que chamar um pessoal pra arrumar o vaso. Enfim, um caos. Mas enfim, cronograma local. E aí, datas e horários, né? Então, entendi tudo isso. Quais são as datas e os horários que eu quero fazer o evento? Então, o nosso evento, ele começava às 9 horas. Eu chamei de brunch, mas era quase que um café da manhã. E aí a gente tinha aqueles em torno de 40 minutos ali pra interagir e tal. A gente começava entre 9h30 e 10 horas. E aí a gente ia até... o nosso cronograma ia até às 6 horas, mas eu sabia que a gente ia até umas 6h30, 7 horas. Então eu tinha margem pra tudo isso. Importante, tá? Eu não quis entupir as pessoas de palestra. A gente teve em torno de... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... Acho que em torno de 4 palestras por dia. E aí a gente, 4 palestras por dia, tinha sempre uma dinâmica de, alguma questão dinâmica. Então no primeiro dia a gente teve hot seat, a gente teve o curso de automaquiagem. No segundo dia a gente teve as gravações de depoimentos, a gente teve o happy hour, antes do happy hour a sessão de fotos. Então a gente sempre misturou.
Importante, tá? Nesse lugar onde é o escritório, a gente tem uma mesa de reuniões grande e a gente tem sofá e tal, então elas ficaram muito confortáveis. Era tipo como se a gente estivesse em casa mesmo. E aí, depois disso, a gente teve essa questão dos formulários para entender quais eram as preferências, ó, para entender preferências e aplicar na experiência. Isso tudo é antes, ó, isso aqui é tudo a gente pensa antes do evento. Aí, quando a gente tem todos esses formulários, o que a gente vai pensar também? A gente vai fazer orçamento. Aliás, a gente vai entender, ó, entender que materiais precisamos contratar ou comprar. Então, criar listas. Eu tô botando isso aqui porque vocês vão receber isso bonitinho, tá? Então, criar uma lista. O que a gente fez? Eu criei uma lista de coisas que a gente tinha, isso com a equipe. Então, por exemplo, isso eu acho que eu consigo abrir pra vocês. Deixa eu ver. Ai, que eu concluí. Quando a gente conclui... Eu vou virar aqui só pra vocês entenderem uma delas. Tá, mas só pra... Como é que eu uso? É que quando a gente vai concluindo, ele desaparece ali, mas é só pra vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui? Então, por exemplo, a gente tinha listas. E aí, tipo assim, isso aqui é o menino que faz tudo aqui de casa, que ele vai... As coisas que ele tem que fazer, tá? Mas basicamente tem uma lista e a gente vai marcando tudo que quando a gente vai fazendo. Então, esse aqui me ajuda muito. Inclusive, isso aqui é o nosso bloco de notas e está dentro do FEM. Para quem não sabe, temos um curso de ferramentas. Então, isso é muito importante, porque a gente foi listando... Oi, Aline. A Aline também estava com a gente. Então, eu fui listando o que a gente tinha que fazer, tá? Eu e a minha equipe. Então, por exemplo, a gente mandou fazer algumas coisas personalizadas. Eu não queria que fosse uma coisa, nossa, tudo muito personalizado por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tinha um orçamento que não era absurdamente grande. E o segundo, eu não queria que fosse aquela coisa assim de, nossa, tudo muito personalizado. Então, o que a gente fez? A gente tinha... a nossa sacola, a gente mandou fazer uma sacolinha, bom dia, e importante, tá? Como a gente foi fazer a sacola, tá? Uma sacola em maior quantidade, o que a gente fez? A gente fez uma sacola, na sacola tinha o nosso slogan, que a gente sempre usa, né? Tudo experiência, tudo. Então, a gente tinha um slogan na nossa sacola, que é uma sacola que a gente vai poder usar para outras coisas, não só pro evento. Então, tínhamos a sacola, dentro da sacola a gente tinha um caderno para elas irem anotando todas as coisas que elas aprenderam ali. A gente tinha o nosso café, que é o que a gente usa, o nosso café nosso mesmo. A gente tinha... Deixa eu ver. A gente tinha uma garrafa. O que mais a gente tinha? Acho que era isso. E a gente tinha uma garrafa de água e tudo mais. Porque como a gente traz essa questão de empreendedora doente, negócio doente, empreendedora saudável, negócio saudável, para ter a garrafinha, para que elas pudessem depois tomar água e... tipo essas squeezes mesmo. Se exercitar e tudo mais, a gente trouxe isso. Não era para elas usarem no evento. Então, tudo isso foi pensado... nesse formato. Aí, por exemplo, a gente resolveu que a gente ia fazer muitas coisas, a gente ia comprar e fazer nós mesmas. Então, tipo, desde a água, refri, tudo a gente foi e comprou, porque eu já fiz evento, e eu sei que quando a gente... acho que o caderno eu falei, tinha um caderninho, então tinha o café, a squeeze, o caderno, tudo isso na nossa sacolinha. Quando a gente listou as coisas todas que a gente que a gente ia fazer e tudo mais, os materiais, eu já fiz evento, eu sei que a gente... tem um valor. Quando tu pede pra alguém comprar, tem o valor da pessoa, porque é o trabalho da pessoa ir lá e comprar e tal. Então a gente fez muita coisa. Os sanduíches a gente fez, tudo a gente fez muita coisa nossa, sabe? Isso foi muito bom porque a gente conseguiu uma margem de redução de custos muito boa e essa conexão, essa proximidade de fazer a coisa, assim, muito humana. Que eu sou muito essa pessoa, sabe? Eu trouxe muito a minha coerência. Por mais que eu seja uma pessoa que, sei lá, já tive em alguns momentos uma estrutura de vida assim, necessária pra... Oi, Aline. Pra, tipo, contratar pessoas, o ato de servir tá muito forte em mim. Então, fazer coisas por mim é muito importante, sabe? E é uma forma que funciona bem. Então, como a gente tava numa estrutura de poucas pessoas, deu pra fazer isso. Então, entender quais materiais a gente precisa contratar. Então, a gente teve um banner, a gente mandou fazer um banner pra que a gente pudesse tirar foto, pra que a gente pudesse gravar depoimentos com a estrutura, né? Com a identidade da nossa marca, a identidade da IMEX também foi importante. Então a gente teve essas contratações que a gente fez. A gente mandou fazer alguns adesivos, algumas questões pra colocar lá. Então, tipo, a gente personalizou o sabonete, coisinhas nesse sentido. A gente personalizou
A gente fez uma caixinha do Agora para uma das nossas dinâmicas, então também tinha adesivo personalizado. Tudo isso a gente foi fazendo. Então, todas essas questões a gente foi pensando e a gente montou um cronograma interno. Cronograma do evento. Cronograma interno para entender o seguinte. O que a gente precisa fazer para organizar esse evento todo, né, com esse nosso cronograma. Então, a gente fez tudo isso. E aí, assim, uma coisa muito importante pra tudo que vocês forem fazer, já estou com saudades, gente, essas meninas são maravilhosas. Uma coisa muito importante, tá? O evento, ele tinha a cara da CR Company. Ele tinha a cara da comunidade. Ele não era um evento para satisfazer as necessidades individuais da Catarina pessoa física. Não. Ele não era um evento específico para satisfazer as necessidades individuais de nenhuma pessoa. Ele era um evento do grupo, da comunidade, com os valores que a CR Company e que eu, enquanto mentora, prego para a minha comunidade. Isso é fundamental. O que aconteceu no final do evento? A galera quer muito a próxima edição. Então, isso é até importante, né? Porque a gente vai ter que entender como é que a gente vai fazer. Se a gente continua dentro de um evento pequeno, como é que a gente vai fazer? Algumas pessoas me falaram, Catarina, tu tá com o Mastermind pronto. E isso até é um ponto, né, que pode ser que sim, que a gente esteja, mas eu entendo que a gente tem etapas aí pra fazer. E então eu não sei, agora a gente tem os próximos passos de debriefing com o time e tudo mais. Mas tudo a gente pensou em todos os pontos, sabe? E uma coisa importante, eu sou uma pessoa que a minha agenda ela é super cheia de coisas, sempre é. Eu achava que eu tinha minha vida tranquila, até que um dia conversando com a Thay, ela assim, Catarina, tu tem noção que socialmente tu tem milhões de coisas pra fazer e tu te enche de coisa? Eu falei, Então, o que eu fiz também? As meninas ficaram aqui até domingo, algumas delas, né? Então, no sábado, fora do evento, tá? Não era coisa do evento, eu me programei pra estar com elas. Então, eu fechei a minha agenda, e assim, fechei minha agenda mesmo. Não fiquei no celular, parecia que eu tava assim, de boaça. Eu tava, mas meu celular cheio de mensagem. Por quê? Eu fechei minha agenda pra estar com elas ali. Então, era muito importante eu estar ali naquele momento com elas. Então, a gente foi... Aí sim, a gente andou em Porto Alegre e tal, mas aí não era uma questão... Não era parte do evento. Aí era eu, pessoa física, passeando com as minhas mentoradas. Porque eu queria muito isso, sabe? Eu sei que elas voltaram pras casas delas todas com várias coisas na cabeça, mas com com muito aprendizado... com uma energia, elas voltaram energizadas. Obviamente a gente fica cansado e tal, por exemplo, no sábado eu acordei mais tarde, no domingo eu também tava assim mais cansada, porque foi, principalmente pra mim, era muita responsabilidade fazer aquilo acontecer, mas eu não tava exausta, assim, com a cabeça cansada, eu só tava com o corpo do tipo, né, por tudo. Então, elas voltaram, várias me disseram assim, nossa, eu tô com a energia assim, lá em cima, sabe, eu não voltei cansada e tal, isso foi muito importante. E uma coisa, tá? Muitas pessoas fazem evento de final de semana. Eu sou meio... Não é que eu sou meio contra, mas eu assim... a gente fez quinta e sexta, tá? Então, muitas delas voltaram sábado. Quer dizer, algumas voltaram sábado, algumas voltaram domingo. Elas tiveram tempo pra estar em casa. Tipo, o evento tá com vocês. Então, sábado e domingo, elas tiveram tempo pra passear, pra se reconectar, pra quem tava em casa, curtir o final de semana. E segunda-feira, ontem, quando elas voltaram pra ativa, a coisa foi... acontecendo, assim, elas estavam muito mais cheias de energia. E uma última coisa que eu vou botar no formulário de vocês, no checklist, aliás, é uma lista de o que fazer quando. Isso eu tenho na minha cabeça, mas no caso de vocês é bom que vocês pensem. Então, o que fazer quando, sei lá, acabar o papel higiênico? O que fazer quando o lixo estiver cheio? O que fazer quando falhar o laser point lá pra passar as palestras? O que fazer quando... Gente, isso é um negócio que vai ajudar muito vocês. Eu hoje fico na minha cabeça, mas eu gostaria muito de botar isso no papel. Então, por que isso vai fazer? A gente vai antecipar os problemas. Isso vai fazer com que vocês, no momento de sanidade, onde vocês estiverem super com a cabeça super concentrada, tipo, super sem a pressão do evento, porque vocês vão fazer isso antes, vocês vão antecipar os problemas e enxergar soluções. Então, por exemplo, a gente tava lá entre nós três, né? Só que, entre nós três, a gente tinha, por exemplo, sei lá, o lixo do banheiro, tá? Um exemplo besta, assim. Então, o que eu fiz? A gente tinha uma menina que ia lá
no período do almoço e no final do dia pra dar uma organizada ali no nosso espaço. Só que se ao longo do dia, tipo, o lixinho do banheiro estivesse cheio, o que a gente fez? Eu deixei sacolinhas pra uma das pessoas do time que fosse ali, já tirava e jogava fora. Então, foram pequenas coisinhas que eu fui pensando para que as coisas acontecessem de uma maneira ok ali dentro. Então, eu antecipei esse problema, sabe? E aí tinham coisas assim, sei lá, se por acaso faltasse luz, aí a gente, tipo assim, e aí tinham soluções que, tinham coisas que não tinha muito o que fazer. Se faltasse luz, a gente ia abrir as janelas e portas e é isso aí. Mas assim, eu não ia contratar um gerador, porque a situação seria contrato de um gerador, mas não tínhamos orçamento pra isso. Mas eu fui antecipando todos os problemas. Isso foi fazendo com que eu tivesse margem pra não me preocupar tanto, sabe? Isso foi super importante. Então, gente, basicamente é assim que eu penso num evento, tá? É assim que eu construo um evento. Faz sentido pra vocês? Vocês têm alguma dúvida? Me digam aí. Que depois eu vou mandar esse checklist pra vocês, já vou falar a senha pra vocês. Nos passamos a live, né? Ficamos aí horas. Dúvidas? Deixa eu perguntar. Nenhuma dúvida? Tá tudo certo? Eu vou falar a senha pra vocês receberem o checklist lá no nosso canal. Quem por acaso não está no canal, o link está na minha bio. Mas não saiam ainda, porque eu já vou falar a senha. Como é que funciona, tá? Deixa eu explicar. Como é que funciona? Quem está ao vivo na live, tá? Ao vivo aqui, eu falo uma senha pra vocês. Vocês anotem a senha, porque daqui a pouco lá no nosso canal do Telegram, a gente manda o material pra vocês. E vocês conseguem acessar esse material com uma senha. Então, o que tem? Vocês têm que estar no canal do Telegram, que o link está na minha bio. Mas esperem, ainda não vão lá. Então, assim que acabar a live, quem não tá, se inscreve no canal e entra lá no canal do Telegram. Quando vocês estiverem lá... Ai, socorro. Só fazer uma coisa. Deu. Bom, quando vocês estiverem lá no nosso canal, vocês vão receber todos esses materiais. E vocês vão receber os materiais e aí vocês vão acessar com a senha. Porém, depois a gente tira do ar, então vocês têm que estar sempre ao vivo para pegar os materiais, beleza? A gente depois tira lá do canal. Então, a senha de hoje é tudo minúsculo, tá? Meu evento. Meu evento. Então, vocês vão colocar ali, né, a senha. Meu evento. Assim que vocês receberem esse material no canal do Telegram, beleza? Faz sentido para todo mundo aí? Me digam. Sim, não, talvez. Sim, show. Então é meu evento. A gente vai depois liberar alguns conteúdos relacionados a isso. Espero que vocês engajem muito, hein, por favor. Pra que a gente tenha uns conteúdos bem legais e mais vezes. Então esse foi o nosso café de hoje. Passamos um pouco do tempo, porque era necessário. Mas é isso, esses são os bastidores da IMEX. O primeiro evento que a gente fez. Espero que vocês tenham curtido, aprendido várias coisas e colocado no mundo. E pra que vocês possam colocar no mundo. E é isso, gente. A gente vai dividindo depois com vocês, tá? A senha é meu evento. Até o próximo café. Se organizem, terças-feiras, 8h30 da manhã, tá bom? Beijo, obrigada.